não existe filme ruim, existe filme não debatido. E esse filme, sendo debatido, se transforma num bom filme. Mas eu, sinceramente, não gostei dele. Mas, em todo caso, passo a gostar quando proporciona o debate entre as pessoas. Bem-vindos ao Café com Pais, o podcast da Universidade de Paz. Sou Ana Luísa Meirelles e, junto com o Dr. Vimer Botura, mergulhamos na parentalidade e nas relações entre pais e filhos, convidando pais e especialistas da área para as nossas conversas. Nosso programa oferece insights práticos e conteúdo para fortalecer laços familiares e o seu desenvolvimento pessoal. A cada episódio exploramos estratégias e compartilhamos experiências que ajudam a criar um ambiente familiar mais amoroso e compreensivo. Junte-se a nós para aprender, crescer e desenvolver suas relações familiares. Vimer, essa série da Netflix, a adolescência, está mexendo com todo mundo, está um verdadeiro alvoroço. Eu vejo, tanto no grupo de pais, em discussões, como isso realmente tocou muitas famílias. Porque, no fundo, eu acho que todos esses pais se sentem gente, mas será que então isso pode acontecer lá em casa? O que você pensa sobre isso? Olha, eu acho que esse filme, primeiro, é um fenômeno de publicidade. Foi uma propaganda muito bem feita, tanto que ele é um dos filmes mais assistidos, as séries mais assistidas, e eu mesmo, que tenho críticas a ele, estou ajudando a vender para as pessoas assistirem. Mas eu acho que esse filme, na verdade, eu não gostei dele. Mas, de qualquer forma, ele tem uma grande importância quando nós podemos debater o que está sendo colocado lá. Sim. Como eu debato o filme já há 27 anos, 28 anos em junho, eu já tenho uma experiência de debater filmes. E digo o seguinte, não existe filme ruim, existe filme não debatido. E esse filme, sendo debatido, se transforma num bom filme. Mas eu, sinceramente, não gostei dele. Mas, em todo caso, passo a gostar quando proporciona o debate entre as pessoas. O que eu tenho visto e que me preocupa é muita gente falando, dando um ênfase ao filme, como se ele fosse uma revolução, uma coisa que estava mudando. Na verdade, ele está trazendo uma questão que é importante, está proporcionando debates que é importante, mas nós temos que aprofundar esses debates. E eu vejo muita coisa acontecendo na superficialidade, de tal forma que gera um incômodo nos pais e não traz propostas e soluções. Então é importante o seguinte, no filme tenta-se ali incriminar de alguma forma o pai ou a mãe, etc., que são personagens realmente problemáticas. Eu acho que podem ser debatidos, mas o importante é que a gente trabalhe a ideia de que as pessoas precisam perceber os filhos, né? Que esses pais não percebiam. E não eram maus pais. Não eram maus pais, né? Então, esse fenômeno, infelizmente, pode acontecer em qualquer família mesmo. Sim. E o filme tem uma qualidade grande nesse aspecto, que é mostrar o fato ocorrendo numa família convencional. Sim. Quando o filme tenta, de alguma forma, caracterizar o pai como um ser agressivo, etc., ele corre o risco de desvirtuar essa percepção de que acontece numa família convencional. Ou seja, aqui é uma sutileza, um detalhe. Se ele puxa um pouco mais para mostrar um pai ruim, ou uma mãe que é muito, muito superficial, que ela não se... está sempre... Negligente. Negligente, assim, ela é uma pessoa sem sal, né, sem tempero, que está sempre tudo bem, pondo pano quente. Assim, então ele mostra coisas assim, se ele vai um pouquinho mais para o extremo de mostrar pai e mãe problemáticos, ele sai do mais importante dele, certo. Que é mostrar que, infelizmente, esse tipo de problema pode acontecer em qualquer família. Então, o cinema, às vezes, explora estereotipias, e quando explora estereotipias, as pessoas são levadas a se enganar, achando que aquilo acontece na sociedade americana, a sociedade de uma Sim. tribo lá na curva do vento, quando, na verdade, acontece nas famílias convencionais. E aqui eu recomendo um filme para as pessoas assistirem, que chama Ordinary People, Gente como a Gente, um filmaço em que mostra
como uma família convencional é capaz de criar problemas. E até como você falou isso, que mostra, ou seja, pessoas normais ali, ou seja, um filme produzido na Inglaterra, então, quer dizer, a gente vê que isso está amplamente, está no mundo, e a gente vai vendo que isso, na verdade, reflete um fator geracional que estamos vivendo, né? Até porque na Inglaterra a frequência de assassinatos, de crimes violentos é muito mais baixa que em muitos outros lugares, que o Brasil, por exemplo, né? Então lá pegaram essa ponta de iceberg e nós vamos saber que no mundo é muito mais que isso, né? Em outras culturas isso é tão comum que nem chega a incomodar. Sim, onde está normalizado de alguma forma. Então... Agora, uma coisa que eu vejo interessante, Wimmer, várias coisas, né? Uma coisa que a gente percebe ali, que fui para a cena final agora, porque é quando a gente vê aquele sentimento, aquela conversa dos pais, onde o pai entra naquele quarto, puxa, mas a gente comprou o computador que ele queria, comprou o fone que ele queria, e olha aquele quarto e não tem ninguém. Né? E eu comentei outro dia sobre como a arquitetura da casa fala. E assim como também tem esse livro, né, da geração do quarto, onde a gente vê que muitas vezes essa nova arquitetura em casas, onde acha que talvez esse jovem, essa jovem, ela pode ter o computador, ela pode ter o cantinho dela, o fone, e ali ela fica no mundo dela. E algum bom tempo atrás, uma boa amiga que já tinha a filha mais velha falou assim, sabe o que eu faço? Eu deixo o computador no lugar na sala, que sempre, se alguém estiver passando, vê o que outra pessoa está vendo. E, ao mesmo tempo, quando você tem esse ambiente mais socializado e não tudo acomodado no quarto dessa criança, desse jovem, você também promove mais essa troca, a conversa, o ambiente, a relação. É interessante, eu costumo dizer que as facilidades trazem dificuldades. Hoje, na classe média, cada um tem seu quarto, seu banheiro, sua televisão no quarto e assim por diante, né? Então, essas facilidades acabam trazendo consequências. Eu não sou contra as facilidades, eu acredito que essas facilidades existem, mas nós devemos ter meios de tornar essas facilidades fatores de proteção, de benefício, e não fatores de criar dificuldades. Da mesma forma com a internet, as telas, etc. Elas podem ser um instrumento de aproximação de pais ou podem ser um instrumento de isolamento. Então é o seguinte, eu entendo, embora várias pesquisas mostrem que as telas causam problemas, o que é uma verdade, mas as telas podem ser uma resposta a uma coisa anterior. Por que é que as pessoas se refugiam nas telas e não têm um relacionamento tete a tete, afetivo, Sim. etc. Então é o seguinte, agora as telas são as novas culpadas. Eu digo, não é bem assim. Não tiro que elas são um problema, mas elas são desdobramento de outro problema que nós temos que olhar, que é a falta da percepção do outro, a falta da escuta, a falta da atenção e da validação. Então a tela é um bom refúgio quando nós temos outros problemas. Não adianta só proibir tela. Uhum. Se só proibir tela e não se cria vínculo, vamos gerar mentira, subterfúgio e assim por diante. Então é importante. As telas devem ser supervisionadas, deve-se criar algumas regras, etc., mas ainda é preciso olhar para as pessoas. Porque as telas são muito atraentes, o conteúdo que aparece lá é feito de uma forma para que você fique realmente mais tempo, a gente sabe que tem todo um trabalho em cima disso, mas, na verdade, se essas pessoas tivessem outras coisas para fazer ou outras coisas mais interessantes, talvez isso mudaria. Então, não pode se acomodar nisso, né, Wimmer? E a gente tomar cuidado, porque esse filme mostra esse aspecto. Agora é o seguinte, eu posso relatar aqui de memórias, não pesquisei, pelo menos 10 crimes assim que foram cometidos em família antes das redes sociais. Uhum. Pelo menos 10, sem grande esforço. Uhum. Né? Eu falando aqui, já falei de 1 ou 2 ou 3, e tem um monte que me veio na cabeça. Então, peraí, pessoal, tela é um problema? É. Pode ser,
mas pode não ser. E também pode existir o problema sem a tela. Exatamente. Então é muito A importante. diferença é que a tela mascara ou esconde outras coisas. E outra coisa, mas fala-se da violência na adolescência. É verdade? É verdade. Mas a sociedade está violenta em todos os seus setores. No trabalho, no trânsito, no campo de futebol, na torcida. Hoje no São Paulo, no Brasil, São Paulo, o jogo tem torcida única e mesmo assim tem assassinato no metrô, briga no metrô, assassinato no trânsito, de jogo de torcedores e assim por diante. Ou seja, não podemos polarizar essa questão para um único foco. O problema é muito mais amplo e precisa ser abordado. Eu falo, no filme, de alguma forma, se responsabiliza o pai, os pais, e é um fato, não pode se negar, mas a grande verdade é que existe uma coisa chamada função paterna, que já o Freud falava que uma das funções paternas é introduzir o significado da sociedade no pensamento da criança, ou seja, valores, regras e autoridade. Ele já falava isso, e muita gente corrobora isso, Winnicott e vários outros. Então eu digo o seguinte, existe uma função paterna que não vem sendo cumprida não pelo pai e pelas que são função paterna. E quem é a função paterna? É o Estado, é a mídia, é a religião, são as religiões, são as universidades, são as instituições que criam dos valores e da formação e informação para as pessoas. E hoje nós vivemos no mundo uma absoluta crise daquelas instituições que fazem a função paterna. E se isso não melhorar, nós vamos continuar sofrendo no varejo, né, nas famílias, mas o problema está no atacado. Está no coletivo. Então, assim, nós precisamos elaborar muito bem o significado das autoridades na sociedade no momento. Esse é o grande problema que nós vivemos. Então, não podemos deixar um filme desse polarizar o nosso olhar para um foco e negligenciar tudo que está em volta. Ele é importante, mas não é isolado. É. E cada vez a gente vê como o nosso trabalho fica tão latente, né, Vimer? Porque quando a gente fala dessa paternidade, né, que a gente vem desde o Estado, a mídia, as instituições, a escola, a religião, a comunidade é o entorno, né? E a gente fala também, ou seja, das empresas, como isso tem que ser olhado, isso tem que ser cuidado. Sim, eu entendo que as empresas podem ter um papel. Pode ter um papel importante nesse aspecto. Pode ter um aspecto importante. A questão nossa é nós estamos passando um momento de crise de credibilidade. E quando eu vejo desse filme ser debatido, eu falo, meu Deus, quanta gente falando superficialidades como se fosse... Sabe assim, e as pessoas são levadas a ouvir aquilo e ficam perdidas e confusas, porque há muita superficialidade nas falas. Outra coisa importante, se fala muito em aumento de problemas de saúde mental, e é verdade, mas grande parte daquilo que hoje se atribui a problema de saúde mental, na verdade, é um problema de falta de valores, falta de princípios e problemas de moralidade. Quando o ser humano perde o quadro de referência nesses aspectos, vai ter sintomas mentais. Mas os sintomas, a causa não está no mental. A causa não está nem na psiquiatria. A causa está na sociologia. Temos que achar questões como a sociedade vem sendo conduzida. E a questão de amoralidade, não é nem imoralidade. Nós temos a questão da amoralidade, a questão da falta de princípios que dão direitos às pessoas fazerem tudo e qualquer coisa. Isso é fonte de angústia, de ansiedade, de depressão, de frustração, de revolta, é fonte de problemas. Precisamos resgatar princípios e valores e moralidade. É diferente falar de moralidade e abusos morais, de repressões inconsequentes, mas nós precisamos de referência, precisamos acreditar nas autoridades. E, infelizmente, nós estamos passando por e não é um fenômeno do Brasil, não. É um fenômeno muito mais amplo,
mas no Brasil ele é mais marcante. E quando a gente vem para o ambiente, para o núcleo familiar, e até para escolas, a gente fala de valores, princípios, a gente fala de margens, né? E tem essa frase linda que se fala da Montessori, né? O rio, ele só corre porque tem margens. Sim. Porque se ele não tiver margens, ou seja, uma direção, ele deixa de ser um rio e não corre. Sim, é um quadro de referência, precisa ter isso. Então, quando eu falo facilidades trazem dificuldades, é exatamente isso. É preciso que as pessoas tenham um quadro de referência, saber o que é certo e o que é errado. E o certo e errado é interessante, muda com o tempo. Nem tudo que é certo hoje será certo amanhã. E nem tudo que é certo hoje foi certo no passado. As coisas mudam, mas é preciso mudar com princípios e valores. E nós temos visto as coisas acontecerem assim. Tudo pode, qualquer coisa é qualquer coisa, e isso gera realmente um estado de confusão na cabeça das pessoas. E quando as pessoas estão confusas, qualquer bobagem pode servir para ajudá-las, enganá-las. E daí quando a gente volta aí para o filme e fala desse bullying, da misoginia, fala desse modelo incel, que na verdade é o não celibatário, é o red pill, ou seja, aparecem expressões que imagino que chocam pais, porque nem imaginam o que queria dizer isso, o que quer dizer o coração laranja, o que quer dizer esses ícones, mas vai nesse todo, ou seja, nessa dificuldade de valores e de diretrizes, numa grande falta de autoestima do jovem, e que isso é um desafio, principalmente na fase da adolescência. Que palavra que a gente pode dar, que caminho a gente pode dar para esses pais, para esses cuidadores? O grande caminho está sempre na observar muito, escutar muito, intervir pouco, ou seja, validar as pessoas. Você vê se as crianças criaram códigos específicos, se eles criam códigos específicos, é porque existe alguma proibição, existe alguma coisa que eles são obrigados a criar um caminho alternativo para se comunicar. Portanto, há uma tentativa inadequada de colocar limites e regras que, não vinculando as pessoas, geram subversão, né? Geram mentira. Então, eu digo, não é questão de falta de regras, é a questão de regras mal feitas. É a questão da falta do vínculo, da escuta, da validação. Do vínculo aonde aquele filho, ele entende porque aquilo é importante e ele tem um valor, ele tem uma conexão maior junto aos pais ou junto a um adulto de referência. É mais ou menos assim. Se eu tenho algo a perder, eu me preservo. Se eu tenho um amor dos pais, a admiração dos pais, o respeito dos pais, o valor dos pais, eu tenho medo de perder isso. Não é? Agora, se eu não tenho nada a perder, qualquer coisa serve. Não é? Então, a gente precisa reavivar essa questão de valores e princípios, de as pessoas terem admiração pelos seus pais. Não admiração encantada que meus pais são o máximo, eu sou nada. Não, uma admiração de respeito, real, de da valor, vida como ela é. Né? E que eu também quero ter uma certa admiração. Eu falo da admiração, eu tenho que tomar muito cuidado, talvez seja tempo de uma outra fala, que a admiração também pode ser perigosa se ela for uma admiração paralisante. Mas, de qualquer forma, é preciso que as pessoas tenham noção da sua importância, tenho algo a perder. Se eu não tenho nada a perder, qualquer coisa serve. E que a gente traz isso como esse valor, esses limites, quer dizer, essa direção é importante, e isso não quer dizer a permissividade. Isso. Acho que permitir é uma coisa, ser permissivo é outra. Não é? Isso é muito importante. Às vezes os pais têm medo de contrariar filho, de ter autoridade, com medo que os filhos não vão gostar dele. Deu toda a autorização para ser manipulado. Né? Então é o seguinte, todas as pessoas bem-sucedidas que eu trato, que eu tive contato na minha vida tratando por alguma razão, que tiveram pais que foram firmes, fortes, e em alguns momentos até erraram, mas para proteger o filho, esses caras falam, meu pai estava muito certo aquele dia quando me proibiu, me puniu, me castigou, etc. Porque eu percebi que ele fazia isso para me proteger. Fiquei revoltado na hora, mas depois eu entendi. Agora, quando os pais
fazem para mostrar para os outros, mais preocupado com a opinião dos outros. O que os vizinhos vão pensar? Isso o filho perde a credibilidade dos pais. Fala, meus pais não estão preocupados comigo, estão preocupados com o que pareço. Esses caras vão ficar frustrados, infelizes, e qualquer gesto dos pais será mal compreendido. Então é importante isso, né? Em síntese, nós temos que fazer o quê? Estimular a observação, observar muito ao outro e a mim. Por que eu estou tendo essa reação? É por vingança, por vergonha dos outros ou para proteger realmente meu filho? Né? Escutar o que a criança manifesta. Né? E o escuta aqui é muito mais do que escutar palavras, é escutar o não verbal, escutar tudo e também escutar a mim, por que eu estou reagindo dessa forma? Né? E procurar entender o mínimo possível, porque se a criança se sente acolhida, protegida, ela mesma desenvolve a noção de limite. Mas às vezes a gente tem que pôr limite. É isso. É isso. Bom, Vou ver que o filme gerou uma conversa interessante. muito. E eu digo, com sinceridade, pessoal, eu vejo todo mundo elogiando esse filme. Eu, sinceramente, achei ele muito ruim. Mas, como eu digo, não existe filme ruim, existe filme não debatido, série, né? No caso, esse filme se torna muito bom quando ele pode ser debatido com profundidade. Né? Mas é isso. E é um fenômeno de publicidade, eu não tenho dúvida. Eu achei que os caras que fizeram essa publicidade foram maravilhosos. Conseguiram fazer um filme ruim, ser o mais assistido do mundo e ser elogiado por 99% das pessoas. Esses caras são bons ou não são? É verdade. Pô, são maravilhosos. E você quer contar por que você achou o filme ruim, Wimmer? Por muitos motivos. Né? Por muitos motivos. Eu achei assim, estão dizendo que ele foi filmado numa sequência só, etc. Mas eu percebi o seguinte, o personagem do menino, quando chega a polícia, o personagem, ele não conversa com o personagem do terceiro capítulo, quando está conversando com a psicóloga. Não tem um link, não tem uma deixa, né, que faça aquele menino, quando está ali no terceiro episódio, ele está quase transformado, né? Então, assim, ok, eu posso falar, mas ele estava preso há 7 meses, etc. Mas não é. Existem traços. No cinema, uma cena prepara a outra. O que eu vejo é que ali como foi feito meio quase... eu entendi até que esse terceiro episódio é o que foi gravado primeiro. Foi gravado primeiro mesmo. Tá certo? Então, falaram que foi gravado numa filmagem só, não sei o que lá. Eu digo, olha... Ele teve cortes, tanto que foi gravado um capítulo, terceiro, primeiro, depois os outros. Então ele teve montagem, e eu entendo que a montagem desse filme ele é como se fosse o traço do personagem ficou... Ele é como se fosse uma sequência de slides, e que falta uma conexão entre uma cena e outra com muita frequência. Né? Então, sinceramente, do ponto de vista de filme, eu já debato filme há 27, 28 anos agora, em junho. Eu debati mais de 200 filmes. E digo, esse filme realmente... Outra coisa, o sentimento da mãe e do pai não reverberam nas pessoas. O filme bom do cinema é que a gente se emociona com as pessoas, a gente sofre a dor daquele pai num filme, sofre a dor da mãe num filme. Ele passa pra gente, e esse filme não passa isso, passa muito pouco. A dor deles é muito grande para reverberar pouco como reverberou nas pessoas. Né? Então é assim, mas tudo bem, eu não estou aqui para falar mal do filme, estou aqui para falar do que ele traz de bom para a gente. Isso. Então o que ele traz de bom é o debate. Obrigada por ter ouvido o nosso episódio do podcast Café com Pais. Deixe a sua avaliação do podcast e compartilhe com quem você acha que pode se beneficiar em ouvir essas conversas. Para saber mais sobre o nosso trabalho, acesse o nosso site e redes sociais. Você encontrará toda a informação que precisa, assim como a ficha técnica do podcast e nossos contatos.